Os borrelhos são aves pertencentes à ordem Caradriiformes e à família Caradriidae. Apresentam as seguintes características principais. São aves limícolas de pequena dimensão. Têm um bico curto e relativamente espesso. A plumagem apresenta tons essencialmente castanhos, embora por vezes também com outras cores. Algumas espécies apresentam uma coleira no pescoço ou no peito. São aves de hábitos gregários fora da época reprodutora, o que significa que podem formar bandos fora da época dos ninhos. Vejamos qual é que é a situação dos borrelhos a nível mundial. A família Caradriidae é composta por 3 subfamílias. A subfamília Vanellinae, que compreende os abibes, a subfamília Caradriinae, que compreende os borrelhos e as tarambolas, e a subfamília Pluvianellinae, que compreende uma única espécie da América do Sul. Vejamos mais em pormenor a subfamília Caradriinae, que é composta por 7 géneros diferentes, abrangendo um total de 41 espécies. Neste grupo incluem-se não só os borrelhos, mas também as tarambolas. A principal diferença entre os borrelhos e as tarambolas está no seu tamanho, sendo que as tarambolas são maiores que os borrelhos. Nesta apresentação vamos apenas falar do grupo das espécies mais pequenas, que são os borrelhos. Este grupo distribui-se por todos os continentes, exceto pela Antártida, sendo que na Europa há 6 espécies nidificantes de borrelhos e tarambolas, das quais 4 são borrelhos e 2 são tarambolas. Nesta apresentação vamos então ver mais em detalhe os 4 borrelhos. Em Portugal ocorrem regularmente 4 espécies de borrelhos, a saber, o borrelho grande de coleira, com o nome científico Caradrius iaticula, o borrelho pequeno de coleira, Caradrius dubius, o borrelho de coleira interrompida, Caradrius alexandrinus, e o borrelho ruivo, Caradrius morinellus. Destas 4 espécies, há 2 que são nidificantes. São elas o borrelho pequeno de coleira e o borrelho de coleira interrompida, ao passo que as restantes 2 são migradores de passagem ou invernantes. Assim, há 2 nidificantes e 2 que não nidificam. Das 2 que nidificam, há uma delas, que é o borrelho de coleira interrompida, que nidifica não apenas no continente, mas também nas ilhas. Concretamente, existem populações nidificantes no Porto Santo, na ilha de Santa Maria e na Terceira. Começamos por ver o borrelho grande de coleira. Esta espécie, como o nome indica, tem uma coleira preta, neste caso no peito, isto na plumagem de adulto. O adulto, que vemos na imagem da esquerda, tem, além da coleira preta, um bico com a base cor de laranja e com a ponta preta e também as patas cor de laranjas. Já no caso do juvenil, que vemos na imagem da direita, a coleira apresenta-se frequentemente incompleta. Este é um aspecto importante, pois suscita algumas confusões com o borrelho de coleira interrompida, que não tem a coleira completa. Por isso, é importante ter a noção que os juvenis de borrelho grande de coleira podem ter a coleira incompleta. Vejamos então à esquerda o adulto. Destacam-se as patas cor de laranja, como uma das características que ajudam a identificar esta espécie, e também o bico com a base cor de laranja e a ponta preta. No caso do juvenil, que vemos do lado direito, as patas podem ser mais amareladas, portanto de um tom menos vivo que no caso do adulto. O nome científico é Caradrius iaticula. Vemos à esquerda então um adulto em plumagem de verão e na imagem da direita um imaturo. A segunda espécie é o borrelho pequeno de coleira. Esta é uma espécie relativamente parecida com a espécie anterior, mas tem algumas características que a distinguem. Antes de mais, no caso do adulto, embora tenha também a coleira preta, distingue-se do borrelho grande de coleira pelas patas amarelas e não cor de laranja e também pela presença de um anel orbital amarelo.
O juvenil, tal como no caso do borrelho grande de coleira, pode apresentar a coleira incompleta. Nestas imagens podemos ver alguns dos aspectos que caracterizam o adulto, nomeadamente as patas amareladas e o anel orbital amarelo. O nome científico é Caradrius dubius. Uma das formas mais fáceis de distinguir os dois borrelhos que já descrevemos é em voo. E isto porque a presença de uma barra alar permite distinguir imediatamente ambas as espécies. Nesta imagem vemos diferentes representações de várias espécies de borrelhos em voo. A que nos interessa mais é a número 2 e a número 5. Na número 5 vemos a imagem de um borrelho grande de coleira em voo, sendo de notar a risca alar branca. O borrelho pequeno de coleira está representado na imagem número 2 e podemos ver que a asa é totalmente castanha, sem qualquer barra alar branca. Assim, o borrelho grande de coleira com risca alar branca, em voo, o borrelho pequeno de coleira sem risca alar branca. Vejamos agora o borrelho de coleira interrompida. Como o próprio nome indica, esta espécie tem uma coleira incompleta. No entanto, como já foi mencionado anteriormente, as outras duas espécies podem, quando em plumagem de imaturo, também apresentar uma coleira incompleta. Por isso, há que ter atenção a outros aspectos na identificação. Concretamente, no caso do borrelho de coleira interrompida, existe uma diferença clara entre o macho e a fêmea. O macho tem a coroa alaranjada, contrastando com o resto da plumagem de cima castanha, tem uma semicoleira preta, ou seja, uma coleira incompleta com as extremidades pretas, e também as patas pretas ou cinzentas. No caso da fêmea, a coroa é castanha, com a mesma cor do dorso, a semicoleira é castanha e as patas também são pretas. O nome científico é Caradrius alexandrinus, sendo que na imagem da esquerda vemos um macho com a sua coroa alaranjada e a semicoleira preta. Na imagem da direita vemos um casal com o macho à esquerda e a fêmea com tons mais acastanhados à direita. Salientam-se então as patas escuras desta espécie e, no caso da fêmea, a coroa acastanhada e não alaranjada. No caso do macho, vemos a coroa alaranjada e a semicoleira preta. Finalmente, vamos ver o borrelho ruivo. Este é o maior dos 4 borrelhos que ocorrem em Portugal, distinguindo-se das restantes 3 espécies pelo seu maior tamanho, que é intermédio entre os outros borrelhos e as tarambolas. Em termos de plumagem, os adultos em plumagem nupcial caracterizam-se por cores bastante vivas, registando-se um contraste entre o ventre cor de laranja, o peito cinzento e o colar branco no peito. No entanto, as aves que habitualmente aparecem em Portugal apresentam cores mais discretas, sendo a plumagem de tons predominantemente beges e castanhos. Destaca-se como característica identificativa a lista supraciliar branca, que é bastante visível mesmo nos imaturos. Também o colar branco do peito se apresenta em geral visível, ainda que de forma muito atenuada. Mas, observando com atenção e a pequena distância, é geralmente possível ver esta característica. O nome científico desta espécie é Caradrius morinellus. Vamos agora recordar as principais características dos borrelhos. Em Portugal ocorrem 4 espécies de borrelhos. O borrelho grande de coleira apresenta uma coleira completa, no caso da plumagem de adulto, e tem patas cor de laranja. Ocorre em Portugal como migrador de passagem e invernante. O borrelho pequeno de coleira também tem uma coleira completa, no caso do adulto, as patas são amarelas e é uma espécie estival nidificante. O borrelho de coleira interrompida apresenta uma coleira incompleta, que é preta no caso do macho e castanha no caso da fêmea. As patas são escuras, em geral pretas ou cinzentas, e é uma espécie essencialmente residente, embora também ocorram no país alguns indivíduos migradores. Finalmente, o borrelho ruivo, o mais raro dos 4 que ocorrem em Portugal,
Apresenta uma coleira branca, no caso dos adultos, mas que se encontra muito atenuada na plumagem de outono. As patas são em geral castanhas ou amareladas e esta espécie ocorre em Portugal principalmente como migrador de passagem no outono e sobretudo em zonas costeiras. Para terminar, vemos esta perspectiva comparada das várias espécies de borrelhos. Assim, no canto superior esquerdo, vemos um adulto do borrelho grande de coleira, com a sua coleira preta, as patas cor de laranja e o bico cor de laranja com a ponta preta. Em cima, à direita, um borrelho pequeno de coleira, com as suas patas amarelas, a coleira preta e o anel orbital amarelo. Na parte de baixo temos à esquerda um macho de borrelho de coleira interrompida, com as patas escuras, a coleira preta incompleta e o barrete cor de laranja. À direita, um borrelho ruivo, com a sua plumagem essencialmente acastanhada, uma coleira branca ténue no peito e a lista supraciliar branca muito visível.